A direita quer impedir o desfile da Acadêmicos de Niterói, que estreia no Grupo Especial do Rio de Janeiro. A escola vai levar para Marquês de Sapucaí o enredo do Alto do Mulungu, Surge a Esperança, Lula, o operário do Brasil. O tema foi escolhido em julho de 2024 e o samba enredo foi apresentado em setembro do ano passado. A Acadêmicos defende Lula como o político mais bem-sucedido do seu tempo e destaca a trajetória dele como ex-operário e líder sindical, eleito 3 vezes presidente. O samba enredo nem entrou na passarela e já foi parar na justiça. Na esfera federal, 2 ações populares contra o presidente Lula e contra a escola, por causa do enredo, foram rejeitadas. Para a justiça, não há prejuízo contra o interesse público. Outras 2 ações foram rejeitadas no Tribunal Superior Eleitoral. A relatora do caso, a ministra Estela Aranha, diz que não é possível seguir adiante com o pedido porque os fatos ainda não aconteceram, mas que isso não significa que no futuro os ministros não possam analisar as condutas dos que foram citados. E segundo argumentam essas ações, isso extrapolaria o limite da homenagem cultural, representando uma pré-campanha eleitoral. E existe ainda a discussão sobre o repasse do dinheiro público. Nesse ano, o governo federal liberou 12 milhões para a Liga das Escolas de Samba do Rio. Cada escola do Grupo Especial vai receber R$ 1 milhão. Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes aqui de segunda a sexta-feira. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E já que estamos falando de carnaval, a gente vai discutir uma história que está gerando diversas repercussões jurídicas e também, claro, discussões no âmbito cultural. Eu vou conversar com a advogada Maíra Recchia, que preside a Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São Paulo, também é membro do Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União. Doutora Maíra, seja bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez. Obrigada, Gabi, obrigada a todas as pessoas que nos acompanham. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês falando desse tema tão pulsante nessa semana. Com certeza, e é uma alegria sempre te receber, doutora Maíra. Primeiro, antes da gente entrar nas decisões, aliás, tem uma decisão bastante recente do TSE, mas antes disso, quero trazer a sua análise do ponto de vista de como a Constituição garante a livre expressão artística, intelectual também, independentemente de censura. Por outro lado, tem partidos parlamentares de oposição alegando que o enredo da Acadêmicos de Niterói, que está homenageando o presidente Lula nesse ano, configura uma propaganda antecipada. Então, antes de entrar nos meandros jurídicos todos, eu queria que você explicasse, no seu entendimento, se existe algum conflito entre a legislação eleitoral e a Constituição, de alguma maneira, nesse caso, se elas entram num conflito. Bom, primeiro é importante a gente falar da livre manifestação do pensamento, da liberdade artística, quando a gente fala de ensino, da liberdade de cátedra, sendo livres de qualquer tipo de censura. Então, esse é um direito fundamental da nossa Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã, né, que garante essa liberdade artística, inclusive para proferir homenagens dentro da nossa cultura brasileira. O direito eleitoral, por outro lado, ele vai se preocupar em garantir a todo aquela que querem concorrer na corrida eleitoral um equilíbrio, né? Uma garantia de equilíbrio entre os concorrentes, uma igualdade de oportunidades. Então, por essa razão, a gente tem, dentro do direito eleitoral, seja na Lei 9.504 de 97, que a gente chama da Lei das Eleições, seja na Lei Complementar 6490, que vai falar das inelegibilidades, vai falar de abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso devido dos veículos de comunicação social, justamente alguns regramentos para garantir essa igualdade de oportunidade entre os concorrentes. Quando a gente fala da lei das eleições, a gente vai falar do que vale para propaganda eleitoral no período da eleição e o que vale na pré-campanha, que é exatamente
o momento que nós estamos agora, e a Lei 6490 vai falar de eventuais abusos. Então, você tem uma regra geral, constitucional, que garante, né, essas liberdades, mas você tem no recorte eleitoral algo que pode limitar essa liberdade, se o caso, se incidir, nessa questão de igualdade de oportunidades. Do jeito que a coisa está posta por enquanto, não vejo como atrair a questão de uma propaganda eleitoral antecipada, né, que pudesse ensejar uma censura à escola de samba, por uma série de razões, né? A primeira delas é que quando você tem o repasse de recursos financeiros para essa escola, não foi um repasse direcionado apenas para essa escola, foi um repasse direcionado a todas as escolas, e a Embratur ela não consegue avaliar qual é o enredo de cada escola para falar, olha, eu vou transferir a você e não vou transferir a você porque não gostei do enredo, ou então gostei mais de outro enredo. E isso sim seria uma desigualdade até no financiamento dessas escolas, né? Não me parece, pelo que a gente viu até agora, que haja também pedido de voto antecipado, que é justamente o que a legislação veda, o pedido antecipado de voto, vota em mim, ou então palavras mágicas, conto com o seu apoio, estamos juntos nessa. Não identifiquei isso no samba enredo da escola de samba. Então, vai depender muito do que vai acontecer agora no desfile. Justamente, é nesse sentido que o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou. Antes de entrar na questão de uma outra decisão, até que saiu primeiro, eu vou trazer essa que é a mais recente, o TSE rejeitando por unanimidade essas liminares dos partidos Novo e Missão, que estavam tentando barrar o samba enredo, e sob o argumento da ministra relatora, a Estela Aranha, de que não se pode julgar fatos que ainda não ocorreram. Acho que vai na mesma linha do que você acabou de falar, né, doutora Maíra? E a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, foi bastante enfática, por outro lado, ao dizer que essa decisão não é um salvo-conduto, então que o carnaval não pode ser uma fresta para ilícito eleitoral. E ela até falou que era, quando ela se posicionou a respeito disso, não se parece essa situação com areias claras, mas areia movediça. Então dá bastante o tom. Ela diz que quem entra sem saber o final. Me pareceu que foi algo para expressar que não se sabe, né, que as coisas podem sair do controle, enfim, que ainda não se sabe exatamente como é que vai ser e não tem mesmo como, né, só no dia do desfile. Mas do ponto de vista técnico, como é que você interpreta esse posicionamento, essa postura do TSE, que me parece que está esperando para ver, né, ou dizendo, olha, a gente tem que esperar para ver. Protege contra uma censura prévia, mas dá algum tipo de insegurança jurídica também, já que abusos eventualmente podem ser punidos depois, né, com investigações ou enfim, a depender do que acontecesse eventualmente. Gabi, a decisão da ministra Estela Aranha é acertadíssima, assim, no meu ponto de vista, né? Não tem como você censurar fatos que ainda não aconteceram, com base nos elementos que foram levados à ministra na representação. Não me parece que hajam elementos suficientes para que a gente possa impedir o desfile de uma escola de samba, que aí sim seria de extrema gravidade, porque configuraria, respeitados todos os entendimentos contrários, a uma censura de uma manifestação cultural que talvez seja a maior manifestação cultural brasileira, o carnaval. Agora veja, o processo ele está só começando, né? A representação feita, ela tinha um pedido de tutela de urgência, que era justamente esse objeto, de impedir a veiculação do desfile. Isso foi afastado em decisão acertada da ministra, mas o processo continuará. O que é importante a gente colocar aqui em perspectiva? Quando a gente fala de eventual campanha antecipada, a consequência da campanha antecipada não é inelegibilidade, não é cassação de eventual registro ou diploma. A consequência de uma eventual campanha antecipada é multa eleitoral, tá? Então não tem reflexo em candidatura. Por outro lado, se você tem um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, um uso indevido dos veículos de comunicação social, aí sim, o que atrairá o que pode atrair nessa consequência justamente
é a cassação e a inelegibilidade. Como que a gente vai verificar o abuso, eventualmente, né? A hora que o desfile acontecer? Se a gente vai ter ali órgãos do governo veiculando esse desfile, se a gente vai ter ali muitas pessoas do primeiro escalão nesse desfile, se a gente vai ter outras manifestações institucionais da presidência da República, não do presidente enquanto pessoa física. Então, todos esses elementos eles vão ser analisados posteriormente, né, após a ocorrência do desfile. E mesmo que haja eventual manifestação institucional, mesmo que haja presença do alto escalão, mesmo que hajam outros indícios aí que podem configurar algum tipo de abuso, o que é necessário para que atraia a inelegibilidade e a gravidade, a inelegibilidade e a cassação? A gravidade da situação, então é importante que depois os julgadores analisem, né, a gravidade, se o ato é grave o suficiente para atrair inelegibilidade e cassação, e também se há desequilíbrio entre os concorrentes. Então, só eventualmente um ato abusivo, em regra, ele não atrai. É preciso que estejam presentes esses outros requisitos. Então, nesse sentido, eu acho que a decisão foi bastante acertada, né? Não dá para você censurar, nesse momento, o desfile de uma escola de samba, mas toda a atenção se volta, de fato, para o que vai acontecer no domingo. Eu costumo dizer, vamos aguardar e na segunda-feira a gente volta para analisar o que realmente aconteceu. Exato. E a gente teve também. São ações diferentes que estão correndo, né? Justiça Federal rejeitou também ações da senadora Damares Alves e do deputado federal Ken Kataguiri por conta do enredo. Mesma coisa, são ações diferentes que estão acontecendo no TSE, que a gente já até falou sobre. Ainda tem uma outra denúncia que foi feita pela Damares no Ministério Público Eleitoral, e essa ainda a gente precisa esperar para ver qual vai ser a decisão. Mas na Justiça Federal, os pedidos foram recusados por entender que não cabe ação popular nesse caso. Então parece uma decisão assim, mais burocrática, mais técnica, né? Porque no caso de uma ação popular, não basta ver uma irregularidade, precisaria ter um risco de dano aos cofres públicos ou à administração. São várias possibilidades, né? Levando por esse caminho. Sim, quando a gente fala do aspecto eleitoral, que é o que mais está chamando a atenção, né, da sociedade como um todo, são esses pontos que eu trouxe. Agora existe a representação para o próprio Ministério Público, no que diz respeito à aplicação dos recursos, no próprio Tribunal de Contas da União, que foi quem também levantou eventual desvio de finalidade. Você tem o manejo de uma ação popular, que eu também acho que está fadada ao fracasso, não existem os requisitos de proposição de uma ação popular. O que a gente enfrenta um pouco também é a politização do judiciário, né? Muitas vezes as pessoas se socorrem do judiciário para criar um fato sem tanta responsabilidade nos argumentos ou nos fundamentos que estão sendo colacionados ali na inicial, para criar um fato, para tentar politizar a discussão, que é uma discussão jurídica. Então, não me parece adequado. Acho que a esfera competente, nesse caso, de fato, é a esfera eleitoral. Isso já está sendo analisado pela nossa Corte Superior, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que deu já uma decisão liminar afastando o pedido inicial, mas que o processo ainda continuará no que diz respeito à propaganda. É importante dizer que qualquer tipo de ação que vise apurar abuso de poder político, econômico, uso indevido dos veículos de comunicação, que poderiam atrair consequências mais graves, também não é agora o momento, não é no período, não vai acontecer nada antes de algum registro de candidatura, isso vai ser aferido depois, durante o curso da campanha eleitoral. Então não teremos, ainda que julgada procedente a ação, grandes impactos nesse momento, a não ser que seja aplicação de uma multa eleitoral. Mas também não acredito. Acho que a coisa, do jeito que ela se delineou até agora, não me parece que haja a necessária intervenção do judiciário, seja para aplicação de multa, seja para qualquer outro tipo de consequência ao final. E volto a repetir, no âmbito eleitoral, embora as pessoas estejam se socorrendo de outras esferas, eu costumo sempre dizer, a nossa Constituição Federal, ela garante o acesso à justiça, garante o acesso às autoridades. Isso não quer dizer que aquela ação que foi proposta, ela fatalmente será julgada procedente,
Mas o recorte adequado para a discussão da matéria é o recorte eleitoral. Muito bom. E, doutora Maíra, tem uma questão que está sendo levantada pelos advogados, que você até citou aqui, que seria um pedido explícito de voto, né? Que a propaganda eleitoral antecipada exige, que se chama pedido explícito de voto mesmo, conceitualmente. Uma coisa é, como a Justiça Eleitoral tem interpretado manifestações políticas em grandes eventos populares, que é o caso do Carnaval, e a outra é como garantir que uma manifestação cultural como essa não saia de controle, né? Até porque, claro, não foi o Planalto que decidiu, que escolheu por esse tema. É uma escola. Mas estar presente ali, que poderia ter uma consequência, ou enfim, mesmo não sendo a figura do presidente Lula, mas sendo a primeira-dama, sendo ministros, tanto a Janja quanto a ministra Aniele Franco estiveram em ensaio técnico da Acadêmicos de Niterói. Então, levando em conta esse histórico, o que poderia ter de consequência eleitoral caso alguma coisa saia do controle ali? O que poderia sair do controle, né? Quando a gente vai falar da pré-campanha e da propaganda eleitoral antecipada, que é esse pedido explícito de voto, que a própria resolução e a lei eleitoral prevê, o que o tribunal tem entendido? Não só aquele pedido, vote em mim, mas ele tem entendido também que estão proibidas as palavras mágicas. Conto com seu apoio, isso é uma construção jurisprudencial, inclusive. Conto com seu apoio, vamos juntos até a vitória, e outras que estão ali, o pedido implícito de voto como sendo palavra mágica. Para você conseguir responsabilizar o pré-candidato ou a pré-candidata, precisa configurar o conhecimento prévio desse pré-candidato ou dessa pré-candidata dessa manifestação em seu favor, quando não é ele mesmo que está fazendo uso da palavra mágica ou do uso do pedido de voto direto. Então, precisa ser um pedido dele? Essa é uma questão, né? Porque é isso. Você está ali no evento cultural, tem outras pessoas que vão subir junto no carro, seja lá o que for, vai se pronunciar para a imprensa. Pode ser alguém que esteja junto com ele também. Como é que isso funciona, né, na avaliação jurídica posterior? Para você conseguir responsabilizar o pré-candidato, você tem que comprovar a anuência prévia, o conhecimento e a anuência prévia dele. Ele sabia que a pessoa ia falar aquilo. O apoiamento espontâneo do eleitorado, ele não é tutelado. Né? Então, o apoiamento espontâneo, as pessoas elas podem se manifestar suas predileções. Isso não é tutelado pelo direito, senão a gente, de novo, está falando de uma ampla censura. Agora, para você responsabilizar o pré-candidato ou a pré-candidata, você tem que comprovar que a pessoa sabia que aquilo ia ser dito e anuiu com aqueles dizeres, né? Fora isso, não tem como você responsabilizar, senão fica muito fácil. Até a oposição pede voto para o seu oponente para entrar com pedido de multa eleitoral, entendeu? E falando que ele era o beneficiário direto. Então, a gente enfrenta essas discussões também dentro da sistemática eleitoral. Eu não vejo, se o presidente não proferir o pedido expresso de voto ou o uso de palavras mágicas, não vejo como ele ser responsabilizado. Acho que é algo muito que a gente vai perceber ali depois, o que vai ser dito, como que vai se transformar, vai transcorrer esse desfile, se vai ter uso mesmo de pedido de voto direto, ou se tem o uso de palavras mágicas para tentar colocar isso, né, nessa representação para ver se ela vai ser julgada procedente ou improcedente. Pelo que eu vi até agora, não identifiquei nenhum tipo de ilícito eleitoral. Mas, repito, vamos esperar domingo para a gente saber o que pode acontecer. Pois é, doutora Maíra, eu me lembrei até daquele evento do Lollapalooza, em 2022, né? Que a Pablo Vittar, por exemplo, foi uma das artistas que teve uma espécie assim, de decisão naquele momento. Foi o PL, enfim, partidos que foram ao TSE para dizer que estava acontecendo uma campanha eleitoral antecipada, porque a Pablo levantou ali a bandeira do Lula no Lollapalooza, e aí depois no TSE acabou se vetando a participação, a manifestação eleitoral, na verdade, desses artistas que estavam participando de eventos. Então foi um assunto que levantou muito questionamento naquela época, né? E pegando aqui casos específicos do Carnaval,
por exemplo, eu fui buscar casos na nossa história, né? Acho que você tem muito mais conhecimento do que eu, Maíra, mas me recordei de um caso. Eu vou só retomar aqui para a edição não pegar. Eu me recordei de um caso em 2006, perdão, em que o PT tentou barrar bonecos de uma alegoria do então governador Geraldo Alckmin, do então prefeito José Serra. Era numa alegoria da Leandro de Itaquera, no Carnaval de São Paulo, então, né? Mas tinha argumentos semelhantes nessa justificativa do PT, a bancada do PT na Câmara Municipal, que protocolou o requerimento nessa época, pedia apuração de desvio, né? De quanto dinheiro, na verdade, público a agremiação tinha recebido. O partido buscou também a justiça por uma suposta infração à legislação eleitoral e tal. Só que o desfile acabou sendo mantido de qualquer maneira, né? Então eu pensei em precedentes, né, no histórico, em outros casos da nossa história que poderiam também balizar essa decisão atualmente. Olha, na questão da Pablo, salvo engano, era uma questão de show e a gente tem vedação expressa de showmício, que é o que eles também têm discutido agora, que o desfile de carnaval poderia ser equiparado a um showmício, né? Então, por isso que isso não está na representação, mas pode ser uma discussão que a gente vai enfrentar ali na frente. Com relação às escolas de samba, a gente já teve mesmo essa do Michel Temer, a gente já teve o próprio presidente Lula sendo homenageado pela Gaviões da Fiel. Salvo engano, a presidente Dilma também foi homenageada pela Vai Vai. Então, é uma manifestação cultural, é uma manifestação das escolas, das comunidades que têm liberdade para a promoção dos seus enredos, né? E da história que querem contar ali. Então, de fato, como a coisa está se delineando, o que a gente já viu até agora, não me parece nada que possa atrair a inserção do direito eleitoral numa propaganda antecipada, numa aplicação de multa e até mesmo abuso, que seria uma conduta mais grave. E a gente já tem mesmo esses precedentes anteriores, seja de escolas de samba, seja também no que diz respeito à manifestação de artistas. Hoje a gente enfrenta, Gabi, outros pontos também que acho que merecem atenção, e o direito eleitoral ele vai se aprimorando também, como você bem trouxe esse precedente da Pablo. A gente tem influenciadores digitais que acabam se manifestando também em prol aí na campanha eleitoral de determinada candidatura, sendo que são verdadeiras pessoas jurídicas, né? Essas pessoas, muitas vezes, elas têm todo um arcabouço aí de pessoas trabalhando para elas, também ali em suas redes, fazendo uma série de postagens, e a gente ainda não enfrentou essa matéria, né? Pessoas jurídicas não podem, obviamente, fazer propaganda eleitoral, eles não podem doar para as campanhas, mas a gente tem esses influenciadores, tem milhões de seguidores que funcionam como pessoas jurídicas, mas são vistas como pessoas físicas. Nós estamos agora no momento de discussão das novas resoluções, né? Salvo engano, começou na semana passada, para ver quais as regras serão aplicadas de maneira mais pormenorizada para essas eleições. Nada que diga respeito ao desfile da escola de samba, essa legislação ela já está bastante posta, tanto a lei das eleições quanto a lei 6490, mas o direito ele também vai se aprimorando com os casos em concreto. Por enquanto, não vejo nenhum tipo de impacto no desfile, mas vamos esperar segunda-feira para ver se realmente não vai ter nenhum pedido expresso e se não vai ter nada de abuso, né, que possa ir com a devida gravidade ou causando desequilíbrio, atrapalhar os outros candidatos e pré-candidatos. O que eu posso dizer é, como você bem trouxe, não é novo, não é algo novo na nossa cultura. Outras escolas já fizeram essas manifestações também. E, doutora Maíra, para a gente fechar muito rapidamente, eu queria trazer um argumento que eu vi na imprensa tradicional, uma discussão, na verdade, que eu queria desmontar. Me pareceu totalmente sem pé nem cabeça, mas eu queria ouvir quem entende. Que é a demonstração de um receio de que esse desfile pudesse ser enquadrado no mesmo precedente ou num precedente parecido do que tornou Jair Bolsonaro inelegível por uso da máquina pública. Existe um paralelo real? Porque é um desfile de escola de samba e, no outro caso, é o uso de instalação oficial para ataque ao sistema eleitoral, né? Para começar, enfim, dá para a gente falar muito sobre isso, mas teve uso de TV estatal, né? A Marquês de Sapucaí não é o Palácio do Planalto, é administrado pela prefeitura, enfim, tem várias questões que estão implicadas, me parece, né? São completamente diferentes. Completamente diferentes. Aqui você tem
uma escola de samba, uma manifestação cultural independente, que não tem a participação direta do presidente Lula em nenhuma etapa, que você não tem o uso da máquina pública, né? Você não tem absolutamente nada no Palácio do Planalto com relação à escola, e o fim é justamente a cultura popular e a manifestação da liberdade artística dentro de um desfile de escola de samba. Esse é um ponto. O que a gente viu com o ex-presidente Jair Bolsonaro é completamente o oposto. É o uso da máquina pública dentro do Palácio do Planalto, chamando inclusive autoridades, embaixadores internacionais para poder falar daquela eleição, sendo transmitido isso pelos veículos de comunicação do governo e com uma finalidade de atacar a democracia, atacar a república, atacar nossas instituições democráticas. Então começou errado e terminou errado. E ainda bem que o judiciário, de maneira bastante criteriosa, quando foi valorar todos esses elementos, entendeu pela cassação e inelegibilidade. Agora a gente está falando de uma outra situação, de uma escola independente que tem um samba enredo que homenageia uma figura pública, que tem uma trajetória pública e política, mas também pessoal, que não tem nenhuma participação, que se tem notícia até agora, do governo, da instituição, do Palácio do Planalto, de qualquer coisa que esteja ligado ao precedente anterior, né, de Jair Bolsonaro. E o que foi feito ali de financiamento foi feito para todas as escolas. Você poderia ter tido um samba enredo que homenageia o presidente Lula, e você poderia que outra escola também homenageasse Jair Bolsonaro, que não teria nenhum tipo de problema nesse sentido. O problema é que não teve, e teve uma só que homenageia o presidente Lula. Então, os precedentes, eles não são nem de perto parecidos, assim, o parâmetro não é nem de perto similar. Por essa razão é que eu acho que não teremos grandes consequências por conta desse desfile. Agora, no caso de Jair Bolsonaro, era o uso da máquina pública pura e simples em prol de duas coisas: uma candidatura e o ataque ao regime democrático. Muito claro, doutora Maíra Recchia. É sempre um prazer te receber aqui no ICL, no Em Detalhes também. Obrigada, um beijo, até uma próxima. Obrigada, Gabi, obrigada pelo convite, um beijo a todas as pessoas, até a próxima. Até. Doutora Maíra Recchia conversando aqui junto com a gente. Eu quero deixar um recado para você nos acompanhar num evento totalmente inédito e novo aqui no ICL. É um lançamento ao vivo que vamos ter no dia 26 de fevereiro. O Eduardo Moreira vai te apresentar o Oráculo ICL, uma plataforma 100% nova e personalizada de aprender e colocar em prática todo o conhecimento dos pensadores do ICL. Então, se você quer ampliar sua visão de mundo e também num debate se sentir preparado, tudo isso você vai aprender junto com a gente no Oráculo ICL. Se inscreve, deixa o seu e-mail em detalhesicl.com.br que você vai ser avisado que o nosso evento está começando, mas já deixa anotado na sua agenda o dia 26, que é uma quinta, 8 horas da noite. Obrigada, agora a gente segue para a nossa programação. Depois você pode ouvir também o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta. Para você que está me acompanhando no YouTube, agora tem Mercado Investimentos e depois o rolê. Tchau, tchau. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias.
Informação que importa onde você estiver.